a introdução ao Antigo Testamento. E o nosso objetivo, principalmente nesse segundo período das quartas-feiras, é termos um tempo de aplicação pessoal também dentro de cada conteúdo trazido. Em todos os momentos isso acontece, mas nós estamos no momento voltado a aplicar o que nós ouvimos aqui para a nossa vida cristã. Nós começamos já 2 semanas atrás com essa matéria, a matéria que trata, o slide, a matéria que trata sobre o Antigo Testamento. Nós já tivemos Gênesis e a semana passada nós tivemos Êxodo e Levítico. 3 livros que já foram abordados, e talvez um desafio que eu deixo para você, enquanto você estuda esse panorama, é tentar resumir cada um dos livros em uma palavra e guardar essa palavra com você. O material tem sido enviado e é legal também na semana você abrir ali o PDF, tentar dar uma lida para que o conteúdo ele vá se assimilando. Esses panoramas que teremos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é meio corrido, é muita informação para pouco tempo, mas o objetivo é que você, naquela primeira semana o pastor Tiago apresentou aquela estante com todos os livros, ele como a Bíblia, com todos os livros, que nós temos dentro dela, os 66 livros. O objetivo com essa matéria é você entender e conhecer os livros da Bíblia, conhecer do que trata cada um, cada agrupamento. A aula, por exemplo, de teologia sistemática do domingo de manhã, depois você pode procurar, ela tratou sobre o cânon e sobre o agrupamento que nós temos dos livros hoje, porque eles funcionam assim. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos ali o que é? Pentateuco, a Torá para o judeu, os 5 livros da lei, e nós concluiremos esses 5 livros, tentando costurar um no outro. Lá em Gênesis nós temos o início, as origens, a criação e o começo, chamado de Abraão, e a promessa feita a Abraão de ter uma terra, que agora onde nós chegaremos hoje, é o povo pronto para passar o Rio Jordão. Que a gente consegue linkar isso já com o que nós estamos estudando em Josué. A passagem do Rio Jordão, a mensagem de domingo de manhã, é essa travessia do Rio Jordão. Mas, para a gente colocar os pés no chão, a gente vai partir agora, Levítico, que foi o último livro ouvido a semana passada, ele fala sobre santidade. É um livro que tem muito conteúdo, difícil de entender às vezes, ou um conteúdo que muita gente chama de maçante, mas nós vimos a semana passada a importância que tem no entendimento para abordarmos a santidade que Deus exige e a seriedade, o santificai-vos que Deus pede de cada um de nós. E hoje nós partiremos e começaremos a olhar o livro de Números. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Números. O disparador não está funcionando, eu não sei se está preso aí. Foi. Então nós começaremos no livro de Números. E obviamente, se o livro de Números fala de números, o que nós temos em Números? Letras, não é? Ele trata... Números tem letras. Ele vai tratar muito sobre números, Por quê? Porque ele vai falar sobre os censos que o povo de Israel tem, a contagem depois da saída do Egito, e há algumas contagens, mas uma que é no começo do livro e uma contagem antes do povo entrar na Terra Prometida. Preste atenção que esse livro, para você guardar aí na sua mente, esse livro, quantos anos o povo passa no deserto? 40. Esse livro aborda entre 38 e 39 anos desse período no povo no deserto. Preste atenção em Números 1, os primeiros versos aí. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, então a gente já está agora no 2º ano. No 1º dia do 2º mês,
o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem os censos de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conte o povo. É isso que a gente vai encontrar e é a base do livro de Números. Né? O que a gente tem em Números? O livro de Números trata da jornada do povo de Israel no deserto e da disciplina de Deus para o seu povo, sobre o seu povo. Por quê? Porque o povo é rebelde. É isso que a gente vai encontrar em Números. O povo é ingrato, o povo é reclamão. E o povo terá uma disciplina severa no livro de Números. Demora tanto tempo por essa jornada que eles passam a ter. Né? O livro mostra como a incredulidade e a rebeldia impediram a primeira geração. Então, essa geração que sai do Egito, em direção à terra prometida, é impedida por Deus de entrar, enquanto Deus preparava uma nova geração para herdar suas promessas. Então, é um livro que vai tratar da transição entre essa geração rebelde, essa geração incrédula, e uma nova geração que se apropriaria da terra prometida. Registra o período desde o encontro com Deus no Sinai até a preparação para a entrada em Canaã, em Moabe. Eu não coloquei o mapa que eu poderia ter colocado. Vamos tentar lembrar, vamos esforçar aí a mente, as mensagens que nós estamos tendo em Josué de domingo de manhã. Lembra que Moabe fica na Cisjordânia antes do povo atravessar para a Transjordânia? O que acontece ali? É onde, do lado de cá do Jordão, o povo já vai conquistar, e a gente vai ver isso em Números e tem Deuteronômio, parte da terra ali, que algumas das tribos tomam posse ali. Os Rubenitas, os Gaditas e metade da tribo de Manassés, eles ficam do lado de cá do Jordão. Até ali, a gente vai ter a história do livro de Números. Né? E o nome vem da tradução do livro na Septuaginta, 70, que traduziram do hebraico para o grego. Por quê? Porque ela fala muito sobre números. Na Torá do povo judeu, o nome do livro é No Deserto. É Bamidbar, que traz a palavra de o povo durante esse percurso no deserto. Há 3 desertos que o povo caminha: Sinai, Arã e até a planície de Moabe. É isso que a gente vai encontrar no livro de Números, essa trajetória do povo. Né? O livro de Números não é apenas um relato de contagens, mas um testemunho da disciplina de Deus e da falha do povo de Israel em confiar plenamente em seu poder e direção. É isso que a gente encontra ali. Há algo interessante dentro do livro de Números. Nesse censo, a disposição das tribos, como eles deveriam se colocar quando o povo acampasse, porque agora o povo não tem terra ainda, eles constantemente levantavam um acampamento e caminhavam. Mas o que Deus pede? O tabernáculo deveria ser montado no meio do povo. O tabernáculo deveria ser montado no meio do povo. A posição com que o tabernáculo é disposto faz com que o sol nascesse atrás do tabernáculo. Agora pense comigo, um povo, nesse momento, feito de pastores que trabalhavam majoritariamente com isso, e escravos no Egito. Um povo que via o sol sendo idolatrado, Deus Sol era uma grande deidade no Egito. De repente vai para um deserto e tem Yahvé no meio. E o tabernáculo deveria ser montado com as costas para o nascer do sol. Há uma questão estrutural na disposição que Deus propõe, colocando a centralidade em quem Ele é. Ao redor nós tínhamos os levitas próximos no acampamento e o resto das tribos ao redor de todo o arraial. Mas quem estava no meio? Deus. Deus estava no meio do arraial, mas não estava no meio do coração do povo. É isso que nós encontramos no livro de Números. Quem escreveu Números? Moisés. Essa semana eu estava vendo, Moisés escreveu o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e
Não chegou na aula de Deuteronômio, lá a gente fala, até Números foi Moisés. O que acontece com... Tem um versículo em Êxodo, quando você já reparou nisso, eu não tinha reparado. Moisés escreve Êxodo, né? E quando ele vai narrar sobre a filha de Faraó que encontrou ele num junco, fala que a mãe dele, a mãe de Moisés, vendo que o bebê era muito formoso, colocou ele no... Moisés escreve isso, né? Sobre a sua formosura. Mas ele quem escreveu Números. Né? A gente percebe isso no próprio livro. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel, no primeiro ano, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai. Então ele narrando a história que ele recebera. Né? No século XV a.C., a datação exata nós não chegamos, mas o limite é 1406 e nessa data nós temos a escrita também de Deuteronômio. E preste atenção, já linkando um livro com o outro. Enquanto Números narra quase os 40 anos, entre 38 e 39 anos, Deuteronômio narra 40 dias. Um tempo bem curto para um livro também com bastante conteúdo. Né? Apesar de terem escritos compatíveis em quantidade, nós temos um com um período de tempo muito maior. Então isso é legal você observar para quando você colocar os seus olhos sobre o livro. Você tem que pensar que tudo aquilo que está acontecendo levou um grande tempo para acontecer. Né? O livro cobre cerca de 38 anos da jornada de Israel do Monte Sinai até as planícies de Moabe, antes de entrar na Terra Prometida. Né? Qual o conteúdo desse livro? Números pode ser dividido em 3 partes principais. Há várias maneiras de dividir isso. Né? Essa escolha, a gente vai ter ali alguns que colocam números, o do meio ali, de 11 a 19, pensando nos desertos, Sinai, Parã e a chegada em Moabe. Mas o que a gente tem nessa divisão do livro de Números? A organização e preparação de Israel em Sinai, que vai do 1 até o 10. Em Êxodo, Moisés recebe as tábuas e agora o povo começa a se preparar. Um censo, organização do acampamento e consagração dos levitas. Na sequência, peregrinação e rebeldia no deserto. Ali nós temos o povo reclamando logo que sai. Se você começar a ler o livro, você vai perceber que logo na saída, em que eles começam a jornada no deserto, o povo já começa a reclamar com saudade do Egito. É um povo difícil de lidar. E nesse processo Deus fala para esse povo, vocês não vão entrar na terra. Um pouco mais para frente, o que Moisés faz? Fere a rocha, quando Deus havia dito, fala a rocha. Moisés também não entra na terra. A gente tem isso lá em Números 20. E por último, preparação para entrar na Terra Prometida, um novo censo, leis e designação de territórios. Né? Então, para a gente passar de avião aqui no livro, você vai depois olhar com calma esse material, mas a gente vai ter algumas partes do livro, a gente vai pensar aqui em 3 partes. A primeira, a preparação no sinal, que é o que a gente olhou. O primeiro censo de Israel acontece ali. Na sequência, as funções dos levitas e a organização do acampamento, como é que o povo deveria se organizar no acampamento. Em terceiro lugar, a partida do Sinai, rumo à Terra Prometida. Nessa hora, presta atenção, o povo não sabia que ia ficar 40 anos vagando. O povo está indo em direção a... Era um caminho curto, alguns dias eles chegariam lá. Algo rápido. Mas o que acontece? Peregrinação, por quê? Por causa da rebeldia no deserto. Murmuração do povo e julgamento divino. O fracasso em entrar em Canaã, a incredulidade dos 12 espias. Quem eram os 2 que voltaram cheios de esperança? Josué e Caleb. Você vai encontrar isso no capítulos 13 e 14. E os 2 são os únicos que entram na Terra Prometida. Isso tudo está em Números. Né? Leis diversas e a revolta de Corá, a morte de Miriam e Arão e o pecado de Moisés, a serpente de bronze e as vitórias sobre os inimigos. Pensando ali antes a morte de Miriam e Arão, os irmãos de Moisés são aqueles que começam a reclamar de Moisés também. Né, que deveriam estar do lado dele auxiliando, serviram de problema. Eles tiveram a sua punição. A serpente de bronze, lembra ali, é um marco de graça no Antigo Testamento. Né? O arraial tomado de serpentes, e a gente tem Jesus citando isso lá em João para Nicodemos. Né? Mas aqui nós temos o quê? O povo que olhasse para a serpente feita de bronze, dirigida pelo próprio Deus, não morreria. Né? E a vitória sobre os inimigos. Nesses capítulos nós temos aqui já... Tá tudo bem.
Tá tudo bem. O povo já, pensando, o rei de Moabe já com medo, Balaque, ele chama quem? Balaão. A gente tem no meio desses capítulos, no capítulo 22, para fazer o quê? Proferir uma sentença de maldição sobre Israel, porque ele ficou com medo de ir lá assistindo tudo aquilo. Mas o que, diante de algumas tentativas, a única coisa que Balaão consegue fazer é o quê? Proferir bênção sobre o povo de Israel, porque era o povo do Senhor. Né? E a apostasia impeor e o juízo de Deus. E em terceiro lugar, de números 26 a 35, a gente tem o segundo censo, a nova geração, agora uma nova contagem de uma nova geração, a sucessão de Moisés e as leis sobre ofertas, derrota dos medianitas e a divisão da terra, cidade de refúgio e a herança das tribos. É isso que a gente encontra dentro do livro. Né? O que a gente aprende com isso? Qual que é o propósito? E agora que a gente começa a fincar mais os pés para não ficar tão cansativo, para você acordar. Tá? Primeira coisa, a fidelidade de Deus em conduzir o seu povo, apesar da desobediência deles. O povo foi desobediente. O que Deus podia fazer com o povo? Fica aí no deserto então. Uma parte ficou. Mas o plano de Deus vai muito além do ser humano. Deus inclui o ser humano no seu plano. Mas o seu propósito se estende às suas promessas. Qual havia sido a promessa em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Eu vou te dar um lugar. É a promessa que o povo tinha, a promessa que Abraão tinha. Né? Ali depois a gente tem ensinar que a incredulidade e rebeldia trazem consequências, enquanto a fé conduz à vitória. Há princípios que não mudam, e aqui não é uma declaração. Essas prescrições, elas nos ensinam sobre quem Deus é. Quem Deus é? Deus é um Deus que é abençoador, mas o que Deus pede de nós? Obediência. A bênção é a proximidade, a aproximação que nós temos dele. A bênção é estar diante dos propósitos que eles têm para nós. Preparação a uma nova geração para entrar na terra prometida após a geração da morte, da geração incrédula. MacArthur cita ali, Números revela como a rebeldia humana contra Deus é tratada com disciplina e julgamento, mas também nos ensina a persistente fidelidade divina. Né? Principais lições. Primeira coisa, a soberania de Deus. Deus dirige o povo e, ao mesmo tempo, exige obediência e confiança. O que a gente encontra de direção de Deus no livro de Números? Literal. O que tem lá? Números 9. Coluna de nuvem e a coluna de fogo, a coluna de nuvem que sai de cima do tabernáculo e dirige o povo por onde eles deveriam andar. Deus dirige seu povo. A disciplina de Deus. Deus é um Deus que trata com disciplina. Hoje nós vivemos e enxergamos muitos pregando sobre um Deus. E aqui, quando nós olhamos para a Torá, desde as origens do que nós temos de material aqui, Deus é um Deus que trata com muita seriedade as ordens e as ordenanças que Ele coloca. Para Adão e Eva, qual era a ordem? Não comam o que eles fizeram. Comeram, punição. E a punição que chega até hoje, muito dessa história caminha em direção ao que acontece no Éden. Quantos momentos Deus não determina como deve ser e o povo vai na direção contrária? O que acontece? Punição. A fé em ação, a confiança em Deus e a obediência à sua palavra são essenciais para receber suas promessas. Agora você vai guardar isso aqui. Primeira coisa, reflexão sobre obediência. O que é adoração? É obediência. A gente muitas vezes fala assim, Senhor, eu te amo, vou por onde o Senhor me mandar. Estou a caminho da minha terra prometida. Nós olhamos para o céu e pensamos, é a minha Canaã. Mas quantas vezes as murmurações nessa terra não nos tornam desobedientes diante de Deus? As reclamações, as expectativas diferentes do que tínhamos. Você pensa que o povo estava feliz de andar no deserto? É fácil a gente olhar para Israel, ô povinho ingrato. Mas você já viu o calor do deserto? As dificuldades que o povo enfrentava. Deus era suficiente. Mas muitas vezes nós pensamos que o povo vivia no conforto. Não, o povo não tinha conforto. E mesmo assim Deus deu uma ordem. Deus queria que o povo fosse grato pelo que acontecia. Quantas vezes nós não esperamos de Deus aquilo que Ele não prometeu? A obediência é fundamental no processo. O livro de Números nos ensina isso.
A obediência a quem Deus é, e Deus trata com seriedade a disciplina. E a disciplina também é bênção. Deus corrige aquele que Ele ama. E é dessa forma que Ele trata o livro de Números. E a confiança em Deus em tempos de dificuldade. Números oferece um convite à reflexão. Como respondemos às adversidades? Confiamos em Deus ou murmuramos contra Ele? Pensando nos seus números de hoje, o censo da sua casa, quando você conta as bênçãos, quando você conta os números, quando você olha as situações, você tem confiado no Senhor? Nós temos confiado que o Senhor é soberano, que o Senhor traçou uma história, que o Senhor traçou o plano, que Ele está no controle? Deus não muda. Ele continua com todas as situações nas suas mãos. O que Ele espera de nós é dependência. Esse é o livro de Números. A trajetória pelo deserto. Quantos anos? Quantos anos? O povo ficou 40 anos. Quantos anos o livro trata? 38. Vamos pensar em 38 anos colocado dentro de Números. Então é um livro do tempo em que o povo vagou, o tempo em que o povo caminhou pelo deserto. O povo ali teve momentos em que viu a bênção de Deus, como quando Balaque olha e diz, profere maldições, e Deus fala, não, sobre o meu povo quem profere as coisas sou eu. Confie no seu Deus. O seu Deus traça o melhor. Nós devemos descansar na sua soberania. E linkando agora já com Deuteronômio, que é o próximo arquivo aí, a gente vai enxergar o quê? Não mais agora um grande tempo, mas um período de tempo bem menor. O povo novo já não é aquele povo reclamão. Lembra que no meio em Números, depois do capítulo 20, nós temos um novo censo. Agora um povo que não havia morrido no deserto, que havia morrido, o povo que estava vivo, a geração morreu, uma nova contagem, e essa geração não viu talvez muitas coisas que a antiga geração tinha visto. A geração que passa o Jordão não viu o Mar Vermelho. Não viu o Mar Vermelho se abrir. A geração que passa o Jordão não viu as pragas do Egito. E como Deus, de forma milagrosa, havia libertado o povo. Mas era uma geração que via o Deus de Israel, via Yahvé de perto. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Via Deus falando com o povo através de Moisés. E agora? É um tempo em que nós veremos a renovação da aliança. Durante todo o livro nós encontramos 3 discursos de Moisés, 3 grandes discursos dentro do livro de Deuteronômio. E esses discursos, eles pedem e exigem do povo o entendimento de que Deus é Deus, Deus é Senhor e Deus está acima de tudo. O Shema, que é ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, está dentro de Deuteronômio, Deuteronômio 6. E faz parte do primeiro discurso de Moisés. Ouve, ó Israel, teu Deus é o único Deus. Por que Israel precisaria ouvir que Deus era o único Deus? Porque eles estavam em constante contato com outros povos que tinham outros deuses. Deus não fala para Israel assim, isso é a aliança que Deus exige. Ouve, ó Israel, eu sou o maior Deus. Ouve, ó Israel, eu sou o grande Deus. Ali Deus é específico. Ouça, ó Israel, eu sou o único Deus. É essa declaração de aliança que Deus espera do povo. O livro de Deuteronômio é um discurso final de Moisés, exortando a nova geração de israelitas a obedecer à lei e a permanecer fiel à aliança com Deus antes de entrar na terra prometida. Seu tema central é a renovação da aliança e o chamado a obediência. Presta atenção, o que acontece em Números? Deus pede obediência e o povo desobedece. Qual é o chamado de Deuteronômio? Renovação, aliança, e o chamado a quê? Obediência. O problema no coração do homem qual é? Obediência. Uma pergunta aqui. Quem obedeceu o Senhor essa semana? Levanta a mão. Quem obedeceu o Senhor essa semana? Eu obedeci. Não é pegadinha não, pode levantar a mão. Pode baixar. Agora a próxima pergunta. Quem desobedeceu o Senhor essa semana, levanta a mão. Vocês viram? É o princípio que rege a Torá.
É isso que vai acontecer durante toda a conquista da Terra Prometida. Deus olha para Cã através de Josué e fala, não tomem do despojo. O que ele vai lá e faz? Toma os despojos. A Bíblia inteira é sobre me obedeçam, e o povo faz o quê? Desobedece. O livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio, a conclusão da Torá, o último livro dos 5 do Pentateuco, a conclusão desses livros, a lei que Israel, que o judeu até hoje carrega, cravada no seu coração, diz o seguinte, eu tenho uma aliança com vocês e eu chamo vocês à obediência. Ele é um livro de transição. Toda a lei já havia sido entregue, o propósito já havia sido concluído e eles estão diante da terra. E por que ele é transição? Porque até agora, quem era o líder? Moisés começa a pegar o bastão e entregar na mão de Josué. Então os discursos de Moisés é como aquele pai olhando para o povo, através de Deus e dizendo, é por aqui que vocês têm que ir. Imagine o coração de Moisés olhando a terra e pensando, eu não vou entrar, porque o que eu fiz? Olha a obediência de novo aí, porque eu desobedeci. Lembrem-se, o nosso Deus, o seu Deus é Deus. O nome Deuteronômio, a divisão da palavra Deuteronômio e a conclusão final nômio, traz a ideia de segunda lei. É a segunda lei. E para o judeu, o nome, na verdade, traz a ideia de a palavra. Né? A palavra, pelas palavras que o livro contém, dentro de uma passagem específica que fala sobre as palavras que Moisés havia proferido ali. Mas para nós, hoje, essa segunda lei, não com um segundo conteúdo, mas uma aliança com um povo que agora entraria na terra, não o primeiro povo, mas esse segundo povo que recebe essas palavras trazidas por Deus. Né? Abre lá em Deuteronômio 26, versos 17 a 19. Quem pode ler? Pode ler. Obrigado. O que a gente enxerga aqui? O propósito de Deus com o povo de Israel e a bênção que eles teriam. Nós temos muito a bênção de Deus derramada sobre a obediência do povo. E Deus fala, eu fiz você, Israel, um povo separado. A palavra santidade é muito específica, que é a questão de separação. Um povo separado dos outros povos. Mas o que Israel faz constantemente? Se mistura. Eu fiz de vocês um povo separado, mas o que Israel faz? Se mistura. Deus pede santidade, esse era o propósito de Deus, um povo que refletisse a sua glória. Desde o início, um casal que refletisse a sua glória, o que invade? O pecado. A glória de Deus é manchada no reflexo do homem. Agora, um povo que refletisse a sua glória, já manchado pelo pecado, mas através da separação, através de um olhar de obediência, pudesse cumprir o propósito de Deus. E em Deuteronômio nós temos um povo que ouve e que observa o que Deus pede através dessa nova aliança. Eu quero voltar lá para Deuteronômio 6, onde a gente tem o Shema. Abre lá em Deuteronômio 6. Eu quero ler mais do que o 4 e 5. Nós temos aqui o grande mandamento, né? E ele fala, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a primeira coisa que Israel precisaria fazer é o quê? Escutar. Ouça, Israel. É isso que vai dominar Deuteronômio para chegar lá no final, e eles entenderem que eles são um povo separado e pronto para entrar na terra prometida. Ouça, Israel, o seu Deus é o único Deus. E toda vez que se ouve algo, toda vez que nós ouvimos uma ordem, toda vez que nós ouvimos uma prescrição,
o que existe a nós? Um convite a uma resposta. Qual é a resposta? Olha o próximo versículo. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a força. O amor que Deus exige desse povo é um amor de totalidade. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E você escreverá nos umbrais das suas casas e das suas portas. Os judeus praticam isso até hoje, né? O olhar, as palavras do livro da lei, sendo observadas e cuidadas, mas muitas vezes cravadas em pedra, mas não no coração. O que Deus pede através do amor do povo isso precisa mudar a vida de vocês. E preste atenção que nessa aliança que Deus pede, para que o povo possa entender a separação, linkando lá Deuteronômio 26 com Deuteronômio 6, qual era o processo? Aqui são poucos dias entre um e outro, mas o processo você vai ensinar quem? Seus filhos. É o tempo inteiro de ensino sobre quem Deus é. Eu sou o único Deus, você vai me amar, mas você vai ensinar os seus filhos que eu sou o único Deus e que eles devem me amar. Como? Você vai pegar uma hora do dia, Deus fala para Israel, e vocês vão separar antes do pôr do sol, um momento em que vocês vão sentar e vocês vão ensinar aos seus filhos que eu sou o único Deus e que eles devem me amar? Não, é o tempo inteiro. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falarás quando estiver assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. É o tempo inteiro. Pais, a gente vai chegar na aplicação no final, mas já um parênteses aqui. Mães, tudo que nós fazemos é adoração. Tudo que você faz é adoração. Pode ser obediência na adoração, ou pode ser falta de adoração através da desobediência. As nossas ações, por menores que sejam, ensinam os nossos filhos, independentemente da idade. O que os nossos filhos devem ver em nós? Que nós, qual que o verso 5 fala? O verso 4, ouve, ó Israel, se você tem ouvido o Senhor, seu filho tem percebido isso, seus netos. Nós, como igreja, pensando na família que nós somos, os menores entre nós devem perceber que nós ouvimos o Senhor, e o verso 5 diz o quê? Que nós amamos o Senhor. Que nós amamos o Senhor. Pensando em toda a temática que nós temos na Torá, e pensando aqui em Números e Deuteronômio, o que Deus pedia? Obediência. O que é adoração? Adoração é uma devoção em amor, através da obediência. Como nós demonstramos amor a Deus? Adoração a Deus? Amando. Como nós amamos? Demonstramos amor? Obedecendo. E sabe aonde é essa obediência? Não é simplesmente em colocando versículos na casa, nos umbrais da porta, porque os judeus fazem isso. Até hoje. Está lá. Não é dessa forma. Os versículos são importantes, mas é nas ações. Isso que Moisés coloca aqui, ele está falando sobre rotina. Você percebeu que está a rotina aqui? Ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho. Não foi sua rotina assim hoje? Você levantou, você andou pelo caminho, já você vai deitar-se. A sua rotina, a sua liturgia, do nascer do sol ao pôr do sol, deve serem ouvindo o Senhor e amando ao Senhor. É isso que o livro de Deuteronômio nos ensina. Esse é o amor que Deus pede de nós. Quem escreve? Moisés. Queridos, aqui a gente está indo direto aos pontos, mas se você parar para estudar sobre isso, por exemplo, existe uma crítica literária que, por exemplo, começa a dizer sobre outros autores. E aí? Por isso você tem que estudar. Tentar entender o porquê que nós atribuímos a Moisés. Existe argumento para dizer pela escrita e pela cisão que nós temos dentro dos livros e às vezes até pela própria citação que o Novo Testamento traz do Antigo Testamento dizendo sobre Moisés, falando na lei. O que nós pensamos também? Provavelmente a conclusão do livro
de Deuteronômio fala sobre a morte de Moisés. E eu não creio que Moisés psicografou sua morte, não escreveu sobre sua morte. Apesar de que ele poderia ter escrito isso inspirado por Deus, uma profecia sobre a sua... Mas provavelmente Josué é quem conclui a escrita do livro de Deuteronômio. 1406, que é a data limite para a escrita de Números, é onde o Deuteronômio é escrito, né? Pouco antes da morte de Moisés e da entrada de Israel em Canaã. Israel está na planície de Moabe. Então agora pensa comigo, do lado de cá do Jordão, olhando para onde eles teriam a terra prometida, eles têm os discursos de Moisés na planície de Moabe, prestes a cruzar o rio Jordão. Moisés, sabendo que não entrará na terra, reafirma a aliança e exorta o povo a obediência. Ouça o Senhor e ame o Senhor. Né? Deuteronômio é estruturado como um tratado de aliança, semelhante aos pactos entre os reis e vassalos do Antigo Oriente Próximo. Pensando ali em localização, né? Próximo não de tempo, mas a região. Como, por exemplo, os hititas. MacArthur fala sobre muitos manuscritos encontrados dentro dos hititas, que eram povos da mesma período, onde fica a região da Turquia hoje. Há muita semelhança na forma como é escrito, os tratados eram escritos. E aqui era um tratado de aliança entre o povo e o Deus verdadeiro. Né? O esboço, eu não vou ler todo o conteúdo dele, mas introdução e recordação do passado é o primeiro discurso de Moisés. E ali no meio a gente tem, no segundo discurso, reafirmação da lei. Ele fala novamente dos 10 mandamentos que o povo deveriam se cumprir. Mas qual era o grande mandamento que nós lemos lá no 6? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a terceira parte, as bênçãos e maldições, né? Bênção e maldição da aliança, né? O povo deveria olhar para o Senhor, confiar no Senhor e obedecer ao Senhor. Qual é o propósito do livro? Reafirmar a aliança de Deus com Israel antes de entrar na Terra Prometida. Ensinar que obediência traz bênção e desobediência traz... Qual a aplicação disso para hoje? Se você obedecer ao Senhor, você vai ser abençoado. Se você desobedecer ao Senhor, você vai ser amaldiçoado. Por exemplo, se você bater o carro, isso é o quê? Maldição. Desobedecer ao Senhor. Se você está doente, o que é isso? Maldição. Você desobedeceu ao Senhor. É verdade isso? Não, não é verdade. Qual é o conceito de bênção e maldição para nós hoje? Lá Deus tinha um plano e um propósito para o povo. O povo saía dos trilhos, o propósito de Deus continuava o mesmo, mas o povo deixava de gozar as bênçãos do Senhor. A maldição para nós hoje é deixarmos de gozar das bênçãos, da presença do Senhor, por exemplo. O Senhor é suficiente para as nossas vidas, e Ele tem que ser suficiente. Quando nós não gozamos da presença do Senhor, nós estamos distante do Deus que é abençoador, do Deus que faz e que é todas as coisas. Bênção é bater o carro e não ficar desesperado, porque você sabe que o Senhor cuida e sustenta todas as coisas. Bênção é passar por um processo de doença e saber que mesmo em um corpo imerso no mundo de pecados, eu tenho e estou a caminho da terra prometida no cuidado do meu Deus. Qual é a teologia do livro de Deuteronômio? A gente está chegando no final. Aliança como base da religião bíblica. Deus é um Deus de alianças e de pacto. Você que é casado, eu espero que você carregue o que no seu dedo? O que isso aqui simboliza e significa? Um pacto que eu tenho com alguém. Um pacto que eu tenho com a Débora. Eu tenho um pacto com ela de fidelidade. Deus é um Deus de aliança. Não é simplesmente um estou bem, Senhor, te amo. Não estou bem, dou um tempo. Existe isso em relacionamento? Não. Mas Deus é um Deus cheio de misericórdia. É um Deus que nos alcança, mas um compromisso com Ele, de aliança, é o que Deuteronômio nos ensina, através dos 3 discursos de Moisés, dizendo, eu quero inteireza do coração de vocês. O monoteísmo é a exclusividade de Deus, o Shema, eu sou o único Deus. Você já ouviu isso diversas vezes? Você não tem um altarzinho na sua casa, mas você e eu temos vários altarzinhos aonde? No nosso coração. A gente pensa que não é idólatra, mas a gente idolatra tanta coisa. Você idolatra talvez, por exemplo, o seu conforto, depois de um dia de trabalho. Você trabalhou o dia inteirinho. Você saiu, estava todo mundo dormindo em casa. Ficaram dormindo. E você saiu cedo para trabalhar. Foi pesado o seu dia.
Mas você estava o dia inteiro pensando no quê? Na hora que você chegasse na sua casa, na hora que você fosse chegar na sua casa, você vai sentar no sofá e você vai ter descanso. Seu ídolo. O dia é puxado, na volta, aquele trânsito, cai uma carreta na Raposo e você fica 2 horas a mais para chegar na sua casa. Quando você chega na sua casa e senta, começa uma barulheira em casa. E começam a falar mais do que deve. E você quer silêncio, o pessoal fala, precisa ir no mercado. Eu não vou para lugar nenhum. Você sabe como foi o meu dia? Eu saí daqui, estava todo mundo o quê? Dormindo. Eu tive problema no meu trabalho. Eu peguei 2 horas de trânsito e vocês querem acabar com o meu altarzinho do coração? Eu quero o meu conforto. O que a Bíblia fala? É conforto, é a busca pelo dinheiro. Quantas vezes você não abre mão de abençoar pessoas, não financeiramente, com seu tempo, talvez? Você fala, não quero mais dinheiro, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. Quantas vezes você não abre mão de priorizar as coisas do reino, pensando, você tem uma aliança com Deus. Essa aliança é priorizar as coisas do reino. Essa aliança é dizer, Senhor, o Senhor é o único Deus e a minha vida é tua. Eu acho que já está na hora que a Otiália não aguenta mais. A necessidade de um novo coração. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus escolhe Israel por graça, mas exige o quê? Obediência e arrependimento por parte do povo. Aquele antinômio que não cabe na mesma frase, né? E eu não quero entrar aqui nesse mérito agora. Até onde, o que eu faço? Eu sei de uma coisa, Deus diz uma coisa, o que nós devemos fazer? Obedecer. Eu desobedeci porque Deus é soberano. Não. Deus pede o que de você? Obediência. Cada vez que nós falhamos, nós traímos aliança com o nosso Deus. Isso é pesado, isso é sério. Nós não aceitamos traição de homens, mas nós traímos o Deus soberano, o Deus de Israel. O Deus que escolhe, o Deus que faz e o Deus que é. O que a gente leva para casa de hoje? Ame a Deus de todo o coração, alma e força. É a totalidade do seu ser. Ame a Deus no máximo. Obedeça a Deus não apenas externamente, mas de coração. Terceiro tópico ali para quem é pai e mãe. O que está escrito ali? Ensine a palavra de Deus. Isso é para todo mundo, mas ali ele fala sobre filhos. Ensine a palavra de Deus diligentemente. Não perca oportunidades. Tudo é sobre aliança com Deus. Queridos, os nossos filhos hoje não precisam ouvir somente assim, você ama Deus? Você não está amando a Deus. Cadê Deus no seu coração? Dessa forma nós construímos o que no coração dos nossos filhos? Deus é um ser que só quer e é, Ele é. Mas antes disso ele precisa entender o quê? A graça, que Ele é pecador. Deus é soberano e Ele é pecador. Pregue o Evangelho o tempo inteiro para os seus filhos. Cada oportunidade é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Desde pequeno. Mostre a sua fraqueza e pequenez também. Muitas vezes nós somos prontos a ter todas as respostas do que eles deveriam fazer, mas quando nós falhamos, o máximo é, papai errou e vem por aqui. Melhor momento para dizer, viu como eu também falho, filho? E Deus é tão bom, Ele me perdoa. Deus me alcança, Ele é. Isso é graça. Deuteronômio nos ensina um Deus de aliança que é gracioso. O último ponto diz, reconheça a necessidade da graça de Deus. Isso é favor imerecido. Ontem eu estava com os meninos no condomínio. Acabou, tá? Tinha uma senhora que estava perto, numa cadeira, conversando com uma moça do condomínio. E aquela mulher estava falando mal de crente. Mal. Usa umas saionas, fica com a Bíblia debaixo do braço. Eu fiquei quieto e fiquei ouvindo. A Nicolas olhou assim, tá fuxicando na conversa dos outros? Eu falei, não, só quero ver onde vai chegar aquela conversa. E aí ele começou a olhar para lá. Eu falei, não olha, vai brincar, eu só estou ouvindo. Ela não está vendo o que eu estou ouvindo. No final eu entendi o que aquela mulher estava falando. Aquela mulher era uma irmã em Cristo. E ela estava evangelizando aquela moça. E ela falou assim, eu enxergava que ser crente é ficar andando com uma bibliona do braço. Eu enxergava, e já fazia uns 10 minutos que ela estava naquele discurso, mas eu percebi que ela disse isso porque ela falou assim, até que eu entendi. E ela era de uma outra religião bem diferente da nossa. Né? E ela disse assim, até que eu entendi que Ele me amou do jeito que eu era.
Ele me amou eu era a pior. E ele me amou. E ela olhou para aquela moça e falou: você acha que você não vale? Eu valia menos que você. Ele me amou. Ele me aceitou e ele morreu no meu lugar. E ela disse assim: eu encontrei a graça de Deus na minha vida. Aquela moça ficou olhando e eu falei: aleluia por dentro. Aleluia. Isso é graça. Isso que o povo percebeu. Mesmo rebelde, eles tiveram graça. Eles tiveram graça. É o Deus da aliança. O nosso Deus é um Deus gracioso. Amém? Deus, obrigado por esse tempo juntos. Nos ensine a obedecer e a caminhar sempre aprendendo mais o Senhor. Obrigado pelas histórias da Tua Palavra que nos ensinam e nos confrontam e nos mostram como viver piedosamente, ó Pai. Ensina-nos a Te adorar acima de tudo. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Uma boa continuidade de semana, meus irmãos. Domingo é domingo de ceia. Domingo à noite.